Pessoal, é o seguinte, hoje a nossa aula a gente vai começar realmente com um quaternário puro, tá? Então nada de rocha dura aqui, né? Pelo menos agora, tá? Mas nós vamos ver o controle dela sobre a sedimentação eólica. Bem, então nós temos aqui uma orientação de costa de leste, de oeste para leste, e quando chega no Cabo Frio, né, na ilha do Cabo Frio, que ali é o Cabo Frio, né, a linha de costa no estado do Rio de Janeiro, ela sofre uma deflexão. E essa deflexão ela foi controlada pelo ciclo brasiliano, né? Ou seja, essa orientação da linha de costa ela está condicionada a um ciclo geológico que aconteceu num passado bem distante da história da Terra, né? Então a linha de costa ela muda completamente de orientação. É um ponto de confluência de duas correntes, das correntes marítimas, não correntes costeiras, aquelas que eu falei ontem, mas são de correntes marítimas. A corrente do Brasil ao norte e a corrente das Malvinas ao sul. Então elas se encontram aqui. Esse encontro de duas correntes, uma corrente de água quente e outra corrente de água fria, vai favorecer um processo que nós denominamos de ressurgência, né? Ou seja, o que é a ressurgência? É uma força física que vai impulsionar as águas geladas do fundo do oceano para a superfície, e as águas da superfície que estão mais quentes, elas são afastadas dessa área. Então essa área aqui, ela, por ser uma área de ressurgência, vai favorecer a uma condição climática, que eu até falei a partir ontem também, um clima semiárido, tá? Então esse clima semiárido ele vai favorecer o quê? Ao transporte eólico de sedimentos, ou seja, a formação de campos de dunas, né? Mas as dunas elas se organizam geometricamente ao sabor das direções dos ventos reinantes e predominantes em um determinado local, né? Então nós vamos ter aqui o campo de dunas. Aí primeiro, qual é a fonte de sedimento desse campo de duna? A praia. A praia, né? Qual é a mecânica desse transporte de sedimento? Como é que ocorre? Eólica, né? Tudo bem, sedimentos eólicos. O sedimento aqui é eólico, né? Mas a mecânica física, qual é o processo físico de sedimentação eólico que ocorre aqui? Primeiramente é o seguinte: os ventos aqui, as ondas e os ventos aqui na região são ventos de nordeste, tá? Ou seja, ventos de nordeste, onda de nordeste, vento de nordeste. Uma vez que as ondas está o sabor do vento, ou seja, as ondas elas vão refletir exatamente a direção do vento, né? Então o vento aqui é predominantemente de nordeste, mas acontece que ocorre também ventos de sudoeste aqui, ou seja, só que esses ventos de sudoeste geralmente estão ligados à chuva. Então as dunas, quando ocorre chuva sudoeste, a tendência era o quê? Se os ventos de sudoeste existissem sem chuva, ou seja, teria uma época do ano que o vento de nordeste ia empurrar a duna para cá, e depois o vento de sudoeste, que está de trás, quase que um terral, ia empurrar as dunas para o mar novamente. Por isso você teria um balanço sedimentar perfeito, né? Então não teria nenhum problema. Mas o vento de sudeste não vem úmido? Os ventos de sudeste, sudoeste, sudeste, vem úmido, então a duna não migra. Ela fica estacionária. Hoje, por exemplo, choveu, olha. Não, choveu. Então a duna, você não está vendo a mobilização de sedimento eólico, de maneira nenhuma. Quando você tem ventos de sudeste, de nordeste, aí a duna vai empurrar porque é um vento seco, sem chuva. Então, para que ocorra um campo de dunas, é necessário que tenha pelo menos 4 meses do ano de seca, sem chuva, para que o sedimento possa ser arrancado da praia, remobilizado e depositado. Então nós vamos ter ali, olha, a praia do Peró, né? Esse arco praial, uma praia muito bonita. Nós não vamos, não é objeto hoje de ir lá na praia. Nós temos a linha de praia do Peró, aí depois nós temos um campo de duna paralelo à linha de praia, dá para perceber Geldos, o campo de duna paralelo à linha de praia, as dunas totalmente vegetadas, formando assim uma barreira à praia, né? Ou seja, e depois desse campo de dunas, nós temos uma área chamada de planície de deflação, né? A planície de deflação é a área de trânsito de sedimentos, né?
e depois aqui nós temos uma área deposicional e depois uma área de fuga. Existem 3 tipos de mecânica de sedimento eólica. Uma seria o arrasto do grão, outra seria a suspensão do grão e a outra seria a saltação e a suspensão como último processo. A suspensão, o arraste do grão, né, que é o primeiro processo, ele vai dar num atrito do vento com os grãos de sedimento da praia. Então esses sedimentos eles são arrastados porque o sedimento da praia, num determinado momento, ele é grosso. Então o vento não tem capacidade de lançar ele no ar, né? Entre o atrito dos grãos na praia, né, essa briga que o grão tem um com o outro, o grão ele vai sendo triturado, né, através de mecanismos físicos de sedimentação, né? Ou seja, ele vai sendo triturado, à medida que ele vai ficando menor, aí ele é colocado em trânsito. Então, para que ocorra o trânsito, tem que ter uma área plana para que o vento empurre esse sedimento e à medida que ele vai encontrar um obstáculo, ele vai começar a se depositar o material. Ou seja, o obstáculo é o que? A vegetação. Então a vegetação ela vai freando a velocidade do vento e ao mesmo tempo, como vai trazendo sedimento, vai acumulando e formando dunas. Então esse campo de dunas aqui ele tem mais ou menos 1000 anos. Ele começou a ser formado, quer dizer, na época do descobrimento do Brasil, ele ainda era muito pequeno. Era muito pequeno. A prova maior tá que é o seguinte, há 30 anos atrás, né, tinha aqui uma estrada, aqui tinha um mega empreendimento que foi abortado, e essa estrada aqui, ela seguia até o Peró, e ela foi soterrada por esse campo de duna, né? Então você vê o seguinte, que o campo de duna, aqui tinha uma estrada que ela seguia, o campo de duna soterrou todo. Quer dizer, para vocês terem uma ideia da dinâmica eólica de um determinado sistema.